Existe uma verdade que pode mudar a forma como nós enxergamos a vida. Nem toda palavra lançada contra nós tem poder para nos destruir. Às vezes, o que veio para nos amaldiçoar acaba revelando quem nós ou que nós já éramos abençoados. Hoje vamos falar sobre uma das mensagens mais fortes do capítulo 23 de Números. Quando Deus decide abençoar, ninguém consegue cancelar essa bênção. Talvez a gente já tenha vivido ouvindo palavras negativas. Talvez alguém disse que nós não iríamos conseguir. Talvez a nossa própria mente repetiu: não dá, não sou capaz, não nasci para isso, minha vida sempre foi assim. Mas a bênção verdadeira não depende da opinião das pessoas, da inveja dos outros, das palavras lançadas contra nós, nem do nosso passado. A bênção verdadeira nasce do alinhamento com o Criador, com a nossa identidade, com o propósito que existe sobre a nossa vida. Balaque, rei de Moabe, estava com medo do povo de Israel. Ele viu aquele povo crescendo, avançando, caminhando e ficou assustado. Ele então chamou Balaão para amaldiçoar Israel. Olha que interessante. Israel estava apenas seguindo sua jornada. Eles não estavam atacando Balaque naquele momento. Eles estavam caminhando rumo ao destino deles. Mas mesmo assim alguém se incomodou com o crescimento deles. E isso também acontece com a gente. Às vezes, quando nós começamos a crescer, começamos a mudar, despertar, prosperar, cuidar da saúde, buscar conhecimento, vencer crenças antigas, organizar a vida, algumas pessoas se incomodam. Não porque estamos fazendo algo errado, mas porque o nosso avanço revela a prisão delas. Tem gente que não se incomoda com a nossa dor, mas se incomoda com a nossa cura. Tem gente que não se incomoda quando estamos parados, mas se incomoda quando começamos a caminhar. Tem gente que aceita nos ver pequenos, mas não suporta nos ver despertando e crescendo. Balaque representa esse tipo de energia, o medo de ver o outro crescer. Então ele chama Balaão para lançar uma palavra contrária sobre Israel. Mas quando o Balaão abre a boca, em vez de maldição, sai bênção. Porque existe uma lei espiritual, uma lei natural da vida. Ninguém consegue destruir aquilo que o Criador decidiu sustentar. E aqui está o primeiro despertar para nós. A opinião dos outros não tem autoridade final sobre a nossa vida. A palavra de alguém pode nos ferir, mas não precisa nos definir. A rejeição pode doer, mas não precisa nos paralisar. A inveja pode existir, mas não precisa nos impedir. O passado pode ter marcado a gente, mas não tem o direito de comandar o nosso presente.
Muitas vezes o maior problema não é a palavra que alguém disse contra nós. O maior problema é quando nós acreditamos nela. Alguém disse você não serve para nada. E você acreditou. Alguém disse você não vai vencer. E você aceitou. Alguém disse o dinheiro não é para gente como nós. E a gente carregou isso como verdade. Alguém disse é melhor não sonhar alto. E a gente diminuiu a própria visão. Mas Números 23 vem com uma voz de despertar, dizendo: não aceite como sentença aquilo que Deus não declarou como verdade. Nem toda palavra merece entrar no nosso coração. Nem toda opinião merece virar nossa identidade. Nem toda crítica merece virar direção. A gente precisa aprender a filtrar aquilo que ouvimos. Porque palavras são sementes. Algumas levantam, outras aprisionam. Algumas curam, outras contaminam. Algumas despertam, outras colocam ou nos colocam bloqueios. E a maturidade começa quando nós decidimos que não vamos mais alimentar dentro de nós uma palavra que nasceu fora do propósito de Deus para a nossa vida. Em Números 23, Balão diz uma frase muito forte. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele fala, ele cumpre, aquilo que ele promete, ele realiza. Isso nos ensina que a nossa segurança não está na estabilidade, na instabilidade humana, mas na fidelidade do Criador. Porque pessoas mudam, opiniões mudam, ambientes mudam, fases mudam, mas os princípios permanecem. Quando nós vivemos alinhados com princípios, a vida começa a se organizar. Princípio de verdade, responsabilidade, semeadura, trabalho, honra, sabedoria. Princípio de fé com ação, princípio de prosperidade com propósito. Prosperidade não é só ter dinheiro. Prosperidade é viver inteiro. É ter paz para dormir, saúde para caminhar, alegria para viver, sabedoria para escolher, liberdade para decidir, coragem para agir, tempo para estar com quem amamos e recursos para cumprir o propósito. Isso é prosperidade. Riqueza com sabedoria não é acúmulo vazio, é ferramenta nas mãos de alguém desperto. Dinheiro sem sucesso vira prisão. Ou pode virar prisão. Sucesso sem identidade pode virar peso, e liberdade sem direção pode virar confusão. Mas quando a gente une prosperidade com propósito, riqueza com sabedoria e sucesso com essência, a vida começa a fazer sentido. A bênção não é apenas receber coisas, a bênção é se tornar alguém capaz de administrar bem aquilo que recebe. Agora olha para Israel em Números 23. Eles não eram perfeitos. Eles tinham falhas, tinham medos, tinham reclamações, dúvidas, mas mesmo assim Deus não permitiu que fossem amaldiçoados.
Porque às vezes a gente acha que por termos errado, por termos falhado, por termos passado por momentos difíceis, perdemos completamente o direito de recomeçar. Mas Deus não trabalha com a culpa como a culpa trabalha. A culpa diz você errou, então acabou. O medo diz não tente de novo, você vai fracassar. A vergonha diz se esconda, mas a fé diz levante, aprenda e continue. Isso não significa viver de qualquer jeito. Significa entender que erro corrigido vira aprendizado. Queda superada vira força. Dor curada vira sabedoria. A gente não precisa negar o passado. A gente precisa parar de morar no passado. O passado pode ser uma escola, mas não pode ser uma prisão. A dor pode ter sido real, mas ela não precisa ser o nosso endereço. A rejeição pode ter acontecido, mas ela não precisa definir o nosso valor. Quando Deus abençoa, Ele não está dizendo que nunca teremos batalhas. Ele está dizendo que nenhuma batalha tem autoridade maior do que o propósito. E aqui cabe um exemplo da atualidade. Bethany Hamilton era uma jovem surfista do Havaí. Aos 13 anos, ela sofreu um ataque de tubarão enquanto surfava e perdeu um dos braços. Para muita gente, aquilo seria o fim da carreira dela no surf. Muitos poderiam olhar para aquela situação e dizer: acabou. Ela não vai mais conseguir. O sonho dela morreu. Mas Bethany não aceitou aquela tragédia como sentença final. Ela voltou a surfar pouco tempo depois, continuou competindo, tornou-se surfista profissional, autora, palestrante, levando uma mensagem de fé, coragem e superação para muitas pessoas. A própria história dela ficou conhecida mundialmente no livro e no filme Soul Surfer. Isso conversa diretamente com o nosso tema. A bênção não significa ausência de ataques, ausência de dores ou de perdas. Bênção significa que aquilo que tentou nos parar não terá a última palavra. Bethany poderia ter vivido presa ao trauma, ao medo e à opinião de que achava que ela não conseguiria mais. Mas ela transformou dor em propósito, limitação em força e perda em testemunho. E essa é uma grande lição para nós também. Nem tudo que fere a gente tem poder para destruir a nossa identidade. A gente pode não escolher todas as batalhas que enfrenta, mas pode escolher não entregar o nosso destino para elas. Podemos transformar feridas em sabedoria, bloqueios em consciência, medo em movimento, culpa em recomeço, limitação em criatividade e dor em propósito. Quantas vezes nós estamos esperando alguém nos liberar para viver? Esperando aprovação, aplauso, permissão, esperando que todos entendam, que ninguém critique, esperando sentir segurança total para recomeçar ou para começar. Mas a vida não funciona assim. Quem espera todo mundo concordar, nunca caminha. Quem espera não sentir medo, nunca começa. Quem esperar estar perfeito, nunca entrega nada.
Quem espera um ambiente sem oposição nunca amadurece. Números 23 nos mostra que havia oposição, havia tentativa de maldição, havia gente querendo impedir, mas mesmo assim a bênção permaneceu. Isso significa que nós também precisamos continuar estudando, trabalhando, cuidando da mente, do corpo, organizando a vida financeira, buscando sabedoria, desenvolvendo nossos dons, acreditando no propósito, porque uma vida livre não nasce de desculpas, nasce de decisão. A gente não desperta apenas ouvindo uma mensagem bonita, a gente desperta quando decide mudar a forma de pensar, de falar, de escolher e de agir. Então hoje nós precisamos fazer algumas perguntas sinceras. Que palavra negativa ainda está mandando em mim? Que medo ainda está segurando a nossa vida? Que crença limitante ainda está travando a nossa prosperidade? Que culpa ainda está roubando a nossa paz? Que ambiente ainda está alimentando a nossa pequenez? E depois dessas perguntas vem a decisão. Nós não fomos criados para viver preso à opinião dos outros. Nós não fomos criados para carregar peso que não é nosso. Nós não fomos criados para viver pequenos, apagados, culpados e com medo. Nós fomos criados com identidade, com dons, talentos, habilidades e capacidades. Existe algo dentro de nós que precisa ser desenvolvido. Existe uma semente que precisa ser regada. Existe uma voz que precisa ser levantada. Existe uma vida que precisa ser vivida com coragem. Mas aqui existe um ponto essencial. Bênção também exige alinhamento. Não adianta querer uma vida nova mantendo a mesma mentalidade de antes. A gente não pode pedir liberdade e continuar alimentando a prisão. Não podemos pedir prosperidade e continuar vivendo sem direção. Não podemos pedir paz e continuar abraçando a confusão. Não podemos pedir crescimento e continuar fugindo da responsabilidade. A bênção de Deus é poderosa, mas a nossa postura precisa cooperar com ela. Se queremos prosperar, precisamos semear com sabedoria. Se queremos saúde, precisamos cuidar do corpo e da mente. Se queremos paz, precisamos proteger o nosso coração. Se queremos liberdade, precisamos parar de terceirizar a nossa vida. Se queremos sucesso verdadeiro, precisamos alinhar ação com propósito. Porque a vida responde a princípios. Plantio e colheita, foco e resultado, disciplina e crescimento, sabedoria e prosperidade, fé e movimento. A gente não vence apenas desejando, a gente vence despertando, decidindo e caminhando. Então a frase, quando Deus te abençoa, ninguém pode te amaldiçoar, não é apenas uma frase bonita, é consciência. A consciência de que nós não somos aquilo que disseram em um momento de dor. Nós não somos a rejeição que sofremos. Nós não somos o fracasso que enfrentamos. Nós não somos o medo que sentimos.
nós não somos a culpa que carregamos. Nós somos muito mais do que isso. Somos criação com propósito. Somos sementes de vida. Somos portadores de dons. Somos capazes de aprender, de mudar, prosperar e recomeçar. A maldição tenta nos convencer de que acabou. A bênção nos lembra que ainda existe caminho. A maldição diz você não pode, mas a bênção diz levante e caminhe. A maldição diz você é pequeno. A bênção diz existe grandeza dentro de você. A maldição diz você está preso. A bênção diz a porta já começou a se abrir. Hoje a gente precisa escolher a qual voz vamos alimentar. Porque talvez Balaque não esteja fora. Talvez Balaque esteja dentro da nossa mente, tentando contratar pensamentos negativos para amaldiçoar o nosso futuro. Mas também existe uma voz maior, a voz do Criador, a voz da verdade, a voz da vida, a voz do propósito. E essa voz diz para não aceitar viver abaixo daquilo que foi colocado dentro de nós. Por isso, vamos nos levantar, vamos limpar a mente, vamos abandonar crenças que não servem mais, vamos perdoar o que precisa ser perdoado, vamos aprender o que precisamos aprender, vamos cuidar da saúde, organizar a vida, desenvolver nossos talentos, construir prosperidade com propósito, buscar riqueza com sabedoria, viver com mais paz, alegria, liberdade e responsabilidade. Porque quando estamos alinhados com Deus, com princípios e com a nossa verdadeira essência, nenhuma palavra contrária tem poder maior do que a bênção que sustenta a nossa caminhada. Então guarde isso no coração. O que tentaram lançar contra nós não precisa nos definir. O que disseram sobre nós não é maior que aquilo que Deus colocou dentro de nós. A nossa história ainda não acabou. A nossa vida ainda pode florescer. A nossa mente ainda pode ser renovada. A nossa casa ainda pode ser restaurada. A nossa saúde ainda pode ser cuidada. A nossa prosperidade ainda pode ser construída. O nosso propósito ainda pode ser vivido. Quando Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. E quando nós entendemos isso, paramos de viver como vítimas das palavras dos outros e começamos a viver como responsáveis pela nossa própria caminhada. Espero que essa mensagem tenha falado com o seu coração. Então, se puder, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa lembrar que nenhuma palavra negativa é maior do que a bênção de Deus sobre a vida dela. No próximo vídeo nós vamos continuar despertando para uma vida mais livre, próspera e com propósito. Porque a nossa vida não foi criada para ser uma prisão. A nossa vida foi criada para gerar frutos. Então é isso, eu te espero no próximo vídeo. Até lá.